Oi, minha gente, tudo bem? Espero que sim, hein? Está começando mais uma edição do seu programa de domingo, só de boas notícias. Olha, se eu fosse você, eu não desgrudava aí do sofá não, viu? Porque o programa de hoje está recheado de coisas boas. O dia 19 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia Nacional do Ciclista. A data ressalta a importância do uso da bike como meio de transporte sustentável e viável. Esse é um dos temas do programa de hoje que vai mostrar como as magrelas estão cada vez mais presentes no dia a dia do brasileiro. E tem ainda, o Conexão Social recebe Carol Olival, que é diretora de uma das mais importantes universidades na indústria do entretenimento do mundo, a Full Sail University. E tem também o Ressoar Vida e Saúde com o ginecologista Dr. José Bento. Na dica de hoje, ele fala dos impactos dos anticoncepcionais para a saúde da mulher. Não saia daí porque o programa Ressoar já começou. A cada dia que passa, as bikes vêm ganhando mais espaço entre os brasileiros e nunca se viu tanta gente interessada em pedalar. É isso mesmo que você ouviu. E segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a cidade de São Paulo teve um aumento de 66% nas vendas em 2020 em relação a 2019. Também foi o grande aumento também de pessoas utilizando as magrelas para a geração de renda. E foi pensando nisso que uma ONG que atua em todo o Brasil resolveu apostar em um curso gratuito que profissionaliza quem trabalha com entregas usando a bike. Bora conhecer? Olá, sou Murilo Casagrande, diretor e fundador do Instituto Aro 60, que é uma ONG que usa a bicicleta para reduzir desigualdades sociais e criar cidades mais verdes e resilientes. Entre os projetos que a gente realiza está o Viver de Bike e aqui é a nossa oficina escola, que fica no Clube da Comunidade Arena Radical, debaixo de um viaduto na cidade de São Paulo. Viver de Bike é um projeto que o Aro 60 realiza desde 2017. Nós já formamos mais de 700 pessoas em conteúdos que tratam de mecânica, empreendedorismo, planejamento financeiro e como pedalar com segurança. Então o objetivo do curso é mostrar para as pessoas que a bicicleta, além de ser uma forma muito acessível de gerar renda, também faz bem para ela e para a cidade como um todo. Achei o curso muito importante, assim, no sentido de aprendizado de uma forma de todo esse universo da bicicleta, porque é isso, eles englobam o cicloturismo, englobam a entrega, toda essa coisa do viver de bike é real, assim, você aprende a ter uma visão sobre isso, de como gerar renda com a bicicleta. Conheço já o Instituto Aro 60 há 2 anos. E uma das responsáveis também me mandou mensagem: Edu, vamos ter um curso Viver de Bike que eu acho que vai te agregar muito nas suas entregas, na sua roteirização e tudo mais. Eu falei, então bora. Aí entrei no grupo, né? E aí nesse grupo do WhatsApp, eles estavam mandando pra gente, né? Quando ia ter as aulas, exercícios, pra ver o que a gente já aprendeu ou não. E foi como eu fiz o curso, peguei o certificado, tudo bonitinho. E aí agregou a eu ajudar a somar mais agora. Eu consigo diversificar melhor, conversar melhor com os clientes que estão chegando, me ensinou como me portar, né? Quando eu for tratar de negócios, fazer as partes da mobilização, que é referente a uma rota ou outra, e assim foi o que agregou bastante para mim na minha profissão atualmente. Após o curso que minha mente deu aquele clique, assim, abriu melhor os leques, tanto na parte de me organizar financeiramente para o trabalho, ajudar a fazer as tabelas de entrega, que a gente faz isso tudo no coletivo. Então, sim, agregou e muito.
Eu acho que a bicicleta, ela é muito mais do que uma ferramenta de geração de renda hoje em dia, né? Ela é uma ferramenta de empoderamento, uma ferramenta de acesso, né? Porque a gente vive numa cidade extremamente cara, né? São Paulo tem um padrão de vida muito alto, então você andar num transporte público é caro, você vai andar de carro, de táxi, é caro também. Então eu acho que a bike, além de ser uma ferramenta que me ajuda a gerar uma renda, é uma ferramenta de acesso. Eu consigo acessar os lugares da cidade por conta da bicicleta. O Aro 60 acredita que a bicicleta é chave para, de um lado, melhorar a situação social do povo brasileiro, oferecendo também oportunidade de trabalho para todo mundo. Bicicleta não é coisa só de homem, pelo contrário, é para todo mundo, para todo tipo de pessoa. E, ao mesmo tempo, a questão ambiental, né? Então, a gente vê o quanto uma cidade que é dependente do carro, que só usa o carro, cobra das pessoas, das vias respiratórias, as doenças. Então, a gente acha que é uma bicicleta que gera justamente essa dobradinha que a gente fala, né? Ao mesmo tempo que você reduz a desigualdade social, você cria uma cidade melhor para viver. É só entrar no site do Aro 60, www.aro60 por extenso.org.br/viver de bike. Ali vai ter não só uma área para inscrição, como também os links para fazer o curso online gratuitamente, que está no YouTube do Aro 60, e baixar também o caderno Viver de Bike, que é o material didático do curso, com 60 páginas, também totalmente gratuito, e que tem muito conteúdo para ajudar quem quiser fazer o curso online de forma autônoma, na própria casa, e começar a trabalhar com bike o quanto antes. Minha gente, mas as vantagens de usar a bicicleta vão muito além de geração de renda. Elas também proporcionam melhor qualidade de vida e eu te convido agora para conhecer a história da Silvia, que é publicitária, que está vencendo o transtorno de ansiedade graças ao ciclismo, viu? Eu comecei a sentir umas dores, eu falava, ai, eu acho que eu vou morrer. E não tinha percebido como a falta de alguma atividade física começa a trazer alguma consequência, né? E eu tava em casa e eu liguei para um médico. Aí ele falou, Silvia, não pode deixar de ir ao médico numa pandemia, você tem que ir. Então, aí que eu falei, poxa, eu não tô com Covid, mas eu tô com um sintoma da pandemia, né? Aí eu fui ao médico, ela me diagnosticou assim, logo na primeira semana ela fez exame de coração e tal, como um transtorno assim de ansiedade mesmo. E nisso ela descobriu pressão alta, colesterol, quer dizer, são coisas que o corpo vai começando a reclamar, né? Então, o tempo que eu fiquei sem usar a bicicleta começou a me fazer muito mal. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. E aí, aos poucos, eu fui voltando à bicicleta, como eu falei, eu fui voltando e aprendi que a bicicleta é a terapia mesmo, né? Era tão automático, uma coisa tão boa, e que eu fui perceber mais ainda agora. Durante a quarentena, que eu comecei a andar de bike, foi pela quarentena, não tinha muito o que fazer. Aí eu comecei a andar de bike todo domingo na ciclofaixa, né? E aí eu comecei a perceber que minha fome, foi aumentando. Só que eu tinha fome de comer comida de verdade, sabe? Não só umas besteiras, você come assim rapidinho. Comecei a comer melhor. Eu até acordava já na hora de andar de bike. Meu corpo foi ficando mais disposto, sabe? Depois do exercício físico. Recomendo muito. Bastante mesmo. Tô começando agora, né? Tô um pouquinho acima do peso, então eu tô querendo começar agora as atividades físicas e aí trouxe meus filhos também para fazer essas atividades. A bicicleta como uma atividade física, ela é excelente, né? Pela melhora da resistência muscular, pela melhora de algumas capacidades como força, agilidade, flexibilidade, a gente tem tempo de reação, então quer dizer, toda aquela consequência de às vezes eu estou andando na rua, eu preciso ter algum movimento mais brusco. Isso tudo a bicicleta acaba promovendo durante o movimento. Fora a parte do emagrecimento, fora a liberação de alguns hormônios bem específicos, como a adrenalina, noradrenalina, mas assim, voltado
para o condicionamento, somente a melhora do condicionamento cardiovascular, né? Essa parte da melhora da capacidade do coração injetar o sangue. O andar de bicicleta ele é excelente por esses motivos, como ajudam nessa condição de benefício para o condicionamento físico. Toda atividade física traz benefício principalmente para a parte de bem-estar, né? Vamos dizer assim, né? E aí já pensando no pós, quando você acaba de realizar o ciclismo ou a pedalada, você libera somente endorfina, serotonina. Então esses hormônios vão trazer aquela sensação de bem-estar, de alívio e que ajudam, de um certo modo, a lidar com depressão, ansiedade. A bicicleta vai ajudar nessa condição de saúde. A bicicleta ela é como se fosse uma terapia, né? Quando eu pedalo, eu esqueço algumas preocupações, né? O corpo fica mais leve. Então, essa terapia, vamos dizer assim, que ela é quase gratuita, porque eu só preciso de uma bicicleta, né? E conforme eu for pedalando, o corpo vai respondendo já. Então, se eu pedalar uns 15, 20 minutinhos, meu humor já é outro. E além de tudo isso que você viu, a prática melhora o condicionamento físico e faz um bem danado para o meio ambiente. Então, bora aí divulgar essa ideia. Eu amo andar de bicicleta também, viu? E o Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. A gente volta já já. O Ressoar está de volta e eu tenho um recado especial para você. Presta atenção. E se você tivesse o poder de mudar o futuro, por onde você começaria? Neste momento, milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição no mundo. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. Com o seu apoio, o Unicef chega mais rápido a quem precisa, salvando vidas no Brasil e em mais de 190 países. Doe agora! Para ajudar é muito simples. Acesse doeunicef.org.br ou ligue agora mesmo para o telefone da tela. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece bem aqui. Doando R$1 por dia, fornecemos 20 sachês de alimento terapêutico. Já pensou em quantas vidas você pode salvar com essa doação mensal? Dê esse passo agora. Seja um doador Unicef. Em 2020, o Unicef salvou quase 5 milhões de crianças ameaçadas pela desnutrição. E isso só foi possível graças à doação de pessoas como eu e você. Para salvar uma vida, basta um passo. Dê esse passo. Doe agora. E agora eu te convido para mais um Conexão Social, que dessa vez recebe Carol Olival, que é diretora de uma das mais importantes universidades na indústria do entretenimento no mundo, hein? A Full Sail University. Olá, Renata, tudo bem? Nossa convidada de hoje é a diretora de extensão comunitária da Full Sail University, uma das mais importantes universidades da indústria do entretenimento no mundo, com mais de 16 mil estudantes de 73 países diferentes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Carol Olival. É um grande prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, o prazer é meu de poder estar aqui com você hoje. Eu sei que você é arquiteta de formação, mas hoje você atua no mercado da educação. Eu queria que você contasse como é que foi sua trajetória até você chegar a esse cargo de diretora de extensão comunitária da Full Sail. Olha, eu comecei como muitos dos alunos que hoje eu ajudo a fazer orientação de carreira,
e pensar em como eles podem se tornar produtivos no mercado de trabalho e felizes ao mesmo tempo. Eu fui uma aluna que ia bem em tudo, que estudava tudo, mas eu não sabia qual era a minha vocação, não tinha uma área que eu falasse, eu nasci para fazer isso. E na hora de escolher a minha profissão, eu acabei optando por fazer arquitetura, trabalhei como arquiteta durante muitos anos, não me arrependo de ter feito arquitetura, aprendi muito, faz parte de quem eu sou, mas no meio do caminho, eu acabei me apaixonando pelo mercado do inglês. Eu entrei na educação pelo mercado do inglês, fui estudar fora, tive a oportunidade de fazer um curso de inglês fora, me apaixonei pelo inglês e aí voltei, eu já estava na faculdade, aí terminei a faculdade, mas fui me capacitando para poder dar aula de inglês, porque eu fiquei encantada com o que aprender uma segunda língua abre de portas para a gente conhecer outras, né? Nossa, poder viajar, conhecer outras culturas, conhecer gente que pensa diferente, que vê as coisas com um outro olhar. E daí tive escolas de inglês e aí a educação me pegou, porque na hora que você ensina, a gente fala que quem ensina aprende 2 vezes, né? Sim. Isso é assim, é apaixonante. E depois você poder olhar o que acontece com as pessoas que você pôde ajudar nesse processo e ver como elas crescem, como a educação transforma. O mercado da educação, eu nunca vi alguém entrar e sair sem se transformar e sem se apaixonar. E é um legado que você deixa, né, nas pessoas. Para sempre, né? É uma coisa que ninguém tira. O que a gente aprende é nosso para sempre, independente do que acontecer. Muito bacana. Eu queria que você falasse da sua missão hoje na Full-Sail, antes da gente falar propriamente dito da faculdade. Vamos lá. A Full-Sail University, ela forma profissionais para a economia criativa, que é um mercado que não é tão conhecido ou tão compreendido. Muitas das carreiras da economia criativa ainda são vistas como hobbies. O meu trabalho hoje é divulgar essas carreiras e contar que é possível ter um ofício dentro das áreas do cinema, da música, da área das artes, né? Arte, design, games, os jogos eletrônicos que são tão controversos, né? Sim. Essas áreas são áreas muito importantes, que crescem muito e que são movidas por profissionais, e os brasileiros são profissionais extremamente criativos e que costumam se dar muito bem dentro desses mercados. Então hoje o meu trabalho é contar que isso é possível e, junto com contar que é possível, também mostrar um pouco de como é o dia a dia dessas áreas, porque existe muita fantasia, né? Eu gosto de jogar, então eu vou gostar de trabalhar produzindo jogos. Não necessariamente, é um trabalho bastante árduo. Então eu tenho a alegria, a satisfação de poder trazer esse conhecimento, compartilhar com os jovens, com educadores, com as famílias desses jovens, e poder ajudá-los a refletir sobre onde eles podem realizar o talento, o potencial profissional que eles têm na hora de escolher uma carreira. E essa importância, né, que é o mercado criativo, né? Nossa, muito importante. Economia criativa, né, que você vai poder falar dela mais daqui a pouco. E agora eu queria que você falasse, então, da Full-Sail, que a gente sabe que é uma das mais, como eu falei no começo, é uma das mais importantes do mercado de entretenimento, e isso no mundo. Né? Não é assim, 16 mil alunos em 73 países é bastante respeitoso, considerável esse número. Então eu queria que você falasse da Full-Sail, como funciona lá, como é que vocês recrutam esses alunos pelo mundo todo? Bom, a Full-Sail fica lá em Orlando, na Flórida, e hoje a gente já está com mais de 140 programas diferentes em 8 grandes áreas da economia criativa, programas que podem ser feitos no campus, nos Estados Unidos, ou online. A nossa missão é encontrar pessoas que tenham talento, tenham a vocação, tenham a vontade de conhecer essas áreas e mostrar o que é trabalhar nessas áreas. O nosso processo, o processo americano de recrutamento é um processo bastante diferente do brasileiro, né? Na Full-Sail é mais diferente ainda, porque a gente valoriza muito a criatividade que não pode ser medida, principalmente antes do profissional ser treinado. Então, a gente procura realmente o talento, a dedicação e a paixão. A gente tem uma frase que é: se você for sério sobre o seu sonho, a gente vai levar seu sonho a sério. E essa é a nossa missão. Muito bom. Eu sei que os brasileiros, de forma geral, né, têm muito interesse pelo mercado
tanto do audiovisual quanto de games. Eu queria que você explicasse essa diferença, porque quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de um mercado muito amplo, né? Inclusive isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Esses profissionais todos que estão aqui com a gente nessa gravação faz parte desse universo. Então eu queria que você falasse as diferenças, né? Porque tem os games, mas também tem, inclusive você tem até premiados lá nessa área do audiovisual, né? Temos a satisfação de ter muitos graduados premiados, tanto na área de audiovisual, como na área da música e na área dos games. A gente forma profissionais, a gente está aqui com uma equipe enorme atrás das câmeras, a gente forma esses profissionais, né? O que a gente percebe é que ainda existe um certo mito sobre o que é hobby e o que é carreira, né? O que é trabalhar com jogos e o que é gostar de jogar. Não necessariamente porque o jovem ou o adulto gosta de jogar, ele vai se dar bem no mercado dos jogos. Ou talvez ele se dê, se ele encontrar o perfil de trabalho dentro desse mercado que combine com aquilo que ele gosta. O mercado dos jogos, por exemplo, é um dos mercados que mais cresce e ele engloba não só a produção do jogo em si, mas ele engloba montagem de trilha sonora, efeitos especiais, a própria campanha de marketing e vendas do jogo, se vai estar em prateleira, em loja, se vai para celular, para baixar no celular, se vai ser um jogo que a gente chama advert game, que são jogos em que o jogador não compra o jogo, mas ele assiste propagandas. Então tem um mercado enorme para todos os gostos, mas ainda falta informação estruturada de como entrar nessas carreiras. E a mesma coisa vale para a música, a mesma coisa vale para o cinema, para a produção audiovisual. A gente tem agora a revolução das plataformas de video on demand, que estão comprando muito conteúdo, e a gente tem tantos profissionais brasileiros da área de audiovisual com conteúdo bacana para apresentar. Então a gente fala muito desse mercado. E nesse momento de hoje, a gente sabe que a criatividade, junto com a capacidade e o conhecimento tecnológico, compõe o perfil do profissional que o mercado no geral quer. Não só o mercado da economia criativa, mas até o mercado tradicional busca profissionais que tenham capacidade criativa e de execução e usando ainda com tecnologia. Os streams, fica muito mais amplo isso, né? Com certeza. Eu queria que você falasse, aqui no Brasil, tem muita procura? Como é que você trabalha isso nos brasileiros? Tem muita procura, mas tem também, como a gente falou, muita fantasia de não saber exatamente o que essa profissão faz, né? Eu sou apaixonado por cinema, eu quero fazer cinema. Tá bom, mas existem, quando você vai ao cinema e assiste, quando termina o filme, sobe o letreiro, são muitos profissionais. Eu não saberia nem dizer quantos, mas são muitos, né, Carol? Muito. Quando a gente para ver e assiste, essa é uma das coisas que a gente fala para os jovens. Você já parou para ver um filme até o final e ler todos os créditos? Porque você não vai começar diretor, você não vai começar em Los Angeles. Você sabe a diferença entre a produção audiovisual mais artística ou até comercial, mais de entretenimento, e a produção audiovisual corporativa? Todas essas áreas são áreas para o mesmo profissional. E aí a gente vai passando, vai quebrando essas barreiras ou essas faltas de conhecimento para que o jovem possa entender que, por exemplo, quero trabalhar com cinema, não quer dizer necessariamente que ele tenha que ir para Los Angeles trabalhar nos blockbusters. Existem oportunidades em todos os lugares e é uma carreira a ser trilhada, como qualquer carreira corporativa, né? E exige profissionalismo, exige dedicação. Vocês sabem, são muitas horas de trabalho, horas que não necessariamente aparecem para quem está do outro lado da câmera. Tem toda a coisa do glamour, né? Dessa expectativa do glamour. E quem trabalha na área sabe que o percentual de glamour é muito pequeno quando comparado com o percentual de esforço, de dedicação, né? Então é muito legal poder trazer isso e compartilhar com eles para que eles possam tomar essas escolhas conscientes, conhecendo mais sobre o mercado em que eles vão entrar. Tem que se apaixonar, né? Porque, na realidade, para quem é da área do audiovisual, e game também é paixão. Você vê que a pessoa fica horas ali, dias, vira noite. E para ela tá se divertindo, né? O corpo cansa, mas ela tá se divertindo, né? E é diversão, né? Tem que ser, por isso que a gente fala da paixão, porque senão você não consegue, né? Quem vai gravar uma cena
a menos 30 graus, né, debaixo de neve, com 5, 6 camadas de roupa por 24 horas seguidas. Eu conheço vários graduados da universidade que tiveram que passar por isso. Para gravar, às vezes, uma cena de 5 minutos. Se você não for apaixonado, é difícil você conseguir passar por isso feliz, realizado, né? Outro dia eu estava conversando com um graduado da área de games também, que estava me contando os primeiros trabalhos dele como tester, que é a pessoa que testa para encontrar falhas nos jogos. Ele falou, olha, eu entrei em game porque eu gostava de jogar. E aí eu consegui um trabalho que era jogar, era encontrar a falha. Só que eu tinha que jogar 2.000 vezes os mesmos 3 segundos do jogo. Você tem que gostar muito. Tem que gostar muito. Não é para qualquer um. Então esse caminho de descoberta é um caminho importante. E o que os pais fazem para descobrir que o filho tem esse talento, né? Porque às vezes o menino gosta de jogar, mas ele também tem talento para desenvolver, para trabalhar com isso, né? Queria que você falasse para os pais como é que eles podem descobrir esse talento e às vezes até encontrar ali mesmo a profissão, a carreira, né? Unindo o que ama com o que pode ser trabalho. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que trabalha comigo que não é à toa que a gente tem 2 orelhas, 2 olhos e uma boca, né? Então, vamos ouvir mais, observar mais e falar menos, porque uma das coisas que mais atrapalha no momento da escolha, muitas vezes, são as interferências externas, né? Dos pais, dos educadores, e o pouco auxílio que eles têm para deixar vir à tona o que é a essência deles, o que eles realmente gostam de fazer. Existe muito preconceito no sentido de dizer, não que todo mundo tenha que trabalhar com música e que todo mundo tenha que trabalhar desenhando, mas também nem todo mundo tem que ser médico, advogado, engenheiro, né? A gente precisa aprender a olhar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos jovens e ajudá-los a descobrir o que eles gostam de fazer. Então, se você tem um filho que gosta de jogar, perceba por que ele gosta de jogar. O mercado de games, por exemplo, ele tem a área de quem vai desenhar personagens, que não é necessariamente uma pessoa que gosta de jogar, é uma pessoa que gosta de desenhar, fazer animação gráfica. Tem o profissional que vai criar a regra do jogo, o que é o jogo, o que faz o personagem ganhar, o que faz o personagem perder, que é o game designer. E tem o developer, que é o desenvolvedor de código, que pode trabalhar com tecnologia, fazendo software, aplicativo. Então, assim, são tantas as variáveis que se a gente aprender a ser facilitador, em vez de ser julgador, a gente vai conseguir ajudar muito mais os nossos jovens a fazer boas escolhas. Sim, e é um mercado que está crescendo muito, né? Me parece que só depois ganha da medicina, só perde, na verdade, para a medicina, é isso? O primeiro mercado atualmente em crescimento é o mercado da medicina, com muita ajuda da tecnologia, e inclusive de gamificação, de uso de realidade virtual, realidade aumentada, robótica para cirurgias. Essas tecnologias, elas têm muita relação com as tecnologias que são usadas na produção de jogo. Então é até engraçado, né, que esses mercados sejam primeiro da medicina, crescendo mais, e segundo, o mercado dos jogos, lembrando que o mercado do jogo não é só o mercado da produção do jogo, mas é o mercado do que a gente chama indústria do jogo, que engloba desde a produção, fabricação, publicação, venda, até os torneios, os atletas, os patrocínios das equipes, tudo isso, os eventos. A gente não está ainda agora fazendo evento presencial, alguns países já estão, espero que a gente consiga fazer em breve, mas todo esse mercado movimenta muito mais do que só o que a gente entende que é o jogo. Poxa, eu acho muito interessante. Agora, tem uma curiosidade. Não tem muita mulher nesse mercado, né, Carol? Infelizmente, mas a gente está no combate. O que a gente faz para as mulheres se interessar, né? Olha, eu me lembro quando eu fui escolher arquitetura, uma das coisas que eu ouvi foi, você vai trabalhar com construção, é um mercado tão masculino. E aí eu falei, tá, mas é o que eu quero fazer. Vocês não estão me perguntando o que eu quero fazer? É o que eu quero fazer. Você acha que tem preconceito, assim, até dos pais não incentivar, ou as meninas acham que não é para elas? Eu escuto muito dos pais isso, ainda esse é um mercado muito masculino, mas há uns 3 anos, de 3 anos para cá, eu tenho ouvido muitos estúdios pedindo, não só mulheres, mas pedindo diversidade no geral, porque os jogos, eles contam histórias, e essas histórias, o que faz a gente querer jogar é a nossa identificação com a história.
Se não tem mulher produzindo, se não tem uma equipe que seja diversa produzindo, muitas pessoas deixam de se identificar com aquela história. Então hoje eu vejo um mercado que pede a participação das mulheres, eles querem contratar mulheres, mas eu ainda vejo as meninas muito, mesmo as que às vezes em evento a gente percebe, a gente fala, nossa, essa pessoa seria uma pessoa legal para ser developer, para trabalhar na área de codificação mesmo, mas aí você vai conversar, elas falam, não, isso aqui é mais um hobby, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você vê que o olhinho dela está brilhando quando ela está fazendo. Então acho que falta ainda um estímulo de casa, às vezes da própria escola, de falar, você pode. E eu acho que também tem a ver com o que a gente até falava um pouco antes de entrar no ar, sobre como cada um de nós aprende. E aí a gente fala de modelo de educação, porque às vezes as pessoas são tratadas todas iguais e ninguém aprende igual, né? Eu queria até que você falasse dessa diferença, já que você falou, a gente falou da diferença da mulher também nesse papel, mas assim, a diferença que tem de aprendizado, né? No modelo de educação muito tradicional, as pessoas são tratadas muito iguais. E eu acho que os games, ele faz exatamente isso, você escolhe e ali você se desenvolve, né, também. A gente, quando fala de modelo de educação, a gente no Brasil, infelizmente, ainda busca muito o que a gente chama de educação conteudista, que é, nessa série, a criança ou o jovem tem que aprender esse conteúdo e tem que produzir um resultado desse conteúdo num teste, tem que tirar uma nota mínima X, que pode ser 5, 6 ou 7, para passar. A gente não reflete sobre qual é o uso que ele está preparado para dar para aquele conteúdo que ele aprendeu, porque sim, é importante que ele aprenda aquele conteúdo, mas em que contexto isso vai ser importante para o jovem? Como é que a gente desperta nele? Nós que estamos aqui, né? A gente fez, com certeza, até o 3º ano do ensino médio. Eu não me lembro de nada, de várias matérias que para mim hoje não fazem sentido, porque eu nunca mais tive que olhar aquilo. Como é que eu poderia ter sido apresentada para esse conteúdo de uma forma que hoje ele fizesse ainda sentido para mim? Que é essa mudança da educação conteudista com prova para uma educação com aprendizagem baseada em projeto, que é um grande shift que a educação no mundo está fazendo. A gente, infelizmente, ainda está muito para trás nisso, porque essa mudança ela precisa passar primeiro pelos educadores, pelas famílias, para daí chegar nas crianças. Mas eu trabalho com várias escolas, eu vejo essa mudança acontecendo, eu vejo a vontade nos professores de trazer essa aprendizagem ativa, né, de você aprender e usar. É isso que a gente precisa lembrar. A gente só vai guardar com a gente só realmente vai entender aquilo que a gente puser em prática. Ler e ser testado só quer dizer que você teve uma boa memória é uma foto daquele período de tempo da sua memória, não é nem da sua capacidade cognitiva, né, do quanto você decorou e colocou ali. Então, que a gente possa mudar para essa educação fora da caixa. Acho que esse é o legado que eu gostaria de ajudar o Brasil a construir. Sim, você quer falar de alguns modelos que você sabe que funciona, até para que as pessoas que estão assistindo possam conhecer? Olha, a gente fala muito de gamificação da sala de aula, que é trazer o processo lúdico para o aprendizado. E aí, muitas vezes, quando a gente fala em gamificação, tem muitos educadores ainda que pensam que vou trazer um jogo para jogar aqui. E não é. Isso aqui vai virar uma brincadeira. E vai virar uma brincadeira, vai perder a importância. Nossa, se virar uma brincadeira e os alunos aprenderem, a gente já vai estar anos-luz de onde a gente está hoje fazendo um teste de múltipla escolha, né? Eu acho que o fato de ser lúdico, de ser divertido, faz com que a criança se aplique. E muito provavelmente ela vai guardar muito mais conteúdo do que se ela tivesse simplesmente estudado para uma prova. Mas gamificar a sala de aula é gamificar todo o processo. Então você pode ter desde badges de broches que os alunos ganhem por coisas que eles fizeram, processos colaborativos ao invés de processos competitivos. Em vez de ter o melhor aluno da sala, você agrupar alunos com habilidades diferentes para que um possa complementar o outro. Todo esse processo do professor, a gente fala muito do tempo de fala do professor. Na minha época, provavelmente a gente é da mesma época, você teve a mesma experiência que eu, você entrava na sala e ficava quietinho, porque a sala de aula era o espaço do professor falar.
Essa não é a educação que a gente precisa hoje. A gente precisa que a sala de aula seja o espaço do aluno aprender, compartilhar e criar. E o professor é um facilitador. A gente precisa inverter esse processo. É um caminho, mas é o caminho que a gente precisa trilhar. Eu sei que a FUSEIO, ela tem muitos projetos, inclusive para educar, né? Projetos socioemocionais, que ajudam os professores, que incentivam os alunos. Queria que você falasse um pouco dos projetos sociais de vocês e os projetos também que vocês usam para ajudar as pessoas nesse sentido, nesse conhecimento. Olha, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar e fazer esses projetos, porque eu vejo coisas que me mostram que a gente está no caminho certo como humanidade, né? A gente tem vários projetos. Quando eu comecei a falar com escolas, eu me senti meio um peixe fora d'água, assim, porque os próprios educadores me olhavam. Várias escolas que eu visitei eram escolas que tinham na parede os nomes dos alunos que passaram em medicina, direito, engenharia. E aí eu tive escolas que me falaram muitas vezes, imagina, eu não posso fazer nada da FUSEIO aqui, porque como é que eu vou explicar para um pai que eu fortaleci a ideia do filho dele de trabalhar com música? Eu não posso fazer isso, eu preciso sufocar essa vontade do aluno de trabalhar com música e dizer para ele que é um hobby e que ele tem que fazer alguma das profissões que a gente sabe que são garantidas, quando hoje em dia não existe essa garantia, né? E daí eu comecei a pensar assim, como é que eu mostro, não tem nada que eu possa falar que vai inspirar da mesma forma que eles vão ser inspirados se eles vivenciarem o que eu vivencio no meu dia a dia. E daí eu comecei a montar esses projetos e eu fico muito feliz de falar que eles foram montados aqui no Brasil por uma mulher e hoje eles estão em vários países do mundo. Foram replicados, inclusive nos Estados Unidos, onde fica a universidade. E são projetos, os primeiros projetos que a gente fez eram 100% alinhados com a Agenda 2030. A gente é muito preocupado com sustentabilidade, os ODS. A gente sabe que as escolas precisam ensinar os ODS e eles são muito áridos para os alunos. Então a gente montou, por exemplo, uma maratona de criatividade que já está no 5º ano aqui. A gente teve 4.000 alunos participando esse ano. Dos 4.000, em 8 países, 3.000 eram brasileiros. Olha a quantidade de brasileiros que conseguiram se engajar com esse projeto. E os alunos tinham que produzir vídeos trazendo soluções para a Agenda 2030, para a sustentabilidade, dentro do ambiente deles. Então não era resolver problemas impossíveis do mundo, mas globais, era no meu entorno o que eu posso fazer. Sim. E a gente tem vídeos maravilhosos e com isso a gente compartilhou com alunos, escolas e professores dicas de como montar um roteiro, por que é importante saber fazer um filme. Quantos vídeos a gente assistiu hoje, todo mundo que está aqui assistindo a gente, se a gente parar para pensar, nesse momento eu tenho certeza que qualquer hora que a pessoa assistir a gente falando aqui, ela vai ter assistido pelo menos uns 2 ou 3 vídeos em rede social ou na internet. Então se a gente quiser que a nossa ideia seja conhecida, a gente precisa saber criar um vídeo com essa ideia. Saber se comunicar, né? Precisamos, tanto em texto como em vídeo. Então esse é um dos projetos. A gente faz mentorias de pré-produção, produção e pós-produção de vídeo. E os meninos criam vídeos incríveis. Tem um outro projeto que é um projeto de desenvolvimento para professores, em que a gente oferece 8 módulos, falando de educação invertida, falando dessa educação fora da caixa. A gente está com 1.500 professores do mundo todo fazendo. Dos 1.500, 900 são brasileiros. E a gente tem, agora, são tantos projetos. A gente está fazendo agora um projeto mais voltado para a informação na área de carreiras da tecnologia, agora para o 2º semestre desse ano. Temos a Escola da Família, que são 8 níveis. Eu vi sobre essa Escola da Família, eu queria que você falasse sobre esse projeto, que eu achei muito lindo. Esse projeto parte do contexto de que não adianta a gente tratar o aluno, a gente precisa tratar todo o entorno do aluno. Então, o Escola da Família é um projeto que todos esses projetos são gratuitos, estão disponíveis na internet, alguns deles são em inglês, alguns são em português. A Escola da Família é em português porque ela foi montada pensando no educador e na família dos jovens brasileiros. E aí a gente discute 8 grandes temas, entre eles o que é educar para o empreendedorismo, para que o jovem possa ser autossustentável, qual é o papel da família na educação,
como escolher uma escola, não existe uma resposta correta, né? Como é que você entende o seu filho e o modelo daquela escola, se funciona para ele. A questão do bilinguismo, qual é a importância ou a necessidade para a sua família do seu filho ter uma educação internacional, uma educação bilíngue. Então a gente trouxe, uma equipe de 50 voluntários, isso é outra coisa que me deixa muito feliz, assim, eu conto com voluntários que são profissionais maravilhosos, que trabalham com a gente voluntariamente, ajudando a gente a disseminar esse conhecimento, e esses projetos são pequenos passos em direção a essa educação que a gente quer construir. Mas muito bom, porque a gente poder contar com essa qualidade de ensino e essa percepção, né? Eu achei na Escola da Família, assim, um jeito de você facilitar o aprendizado, né, da criança, porque quando a família participa é um incentivo, né? E às vezes os pais não fizeram isso com eles não sabem também como fazer, e ali vocês dão todas essas dicas e dá essas ferramentas, né? Porque você precisa ter, como é que eu vou ajudar? Às vezes o pai não sabe nem como ajudar, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo e que sonham estudar no exterior, né? Quais dicas que você dá? Eu acho que estudar fora é um planejamento de vida. Não é uma decisão que você toma assim, né? Você tem que pesquisar, ver os países, cada país tem a sua cultura, tem a sua realidade, tem o seu regulamento, o que pode, o que não pode, os vistos. Então, estudar, dedicar tempo, ir consciente, ir preparado, se treinar para tudo isso que você vai ter que aprender e depois se jogar, porque o que a gente aprende em 1 ano fora, às vezes a gente leva 5, 6 anos aqui e não é a mesma experiência, porque aqui a gente está muito protegido, né? Sim. E a FUCEIO recebe, né, brasileiros lá, com certeza. Quais orientações que você dá para quem quer fazer um curso lá? A FUCEIO recebe. O meu papel aqui é ajudar esses brasileiros que quiserem ir para lá. Então, acho que um ponto importante é pesquisar, no caso da FUCEIO, essas carreiras que a gente tem, entrar lá no nosso site, olhar as carreiras. E tem um site aqui no Brasil que tem todos esses projetos, e esses projetos eles servem como um primeiro testezinho, né? Deixa eu ver se eu gosto de fazer isso, deixa eu ver se eu vou assistir esse tutorial de como fazer uma música, de como criar um vídeo, vou criar meu vídeo. Então esse gosto, né, essa experimentação inicial, e daí conversar com a gente para a gente poder explicar o processo. Os Estados Unidos têm um processo para brasileiros que queiram estudar lá. Até o visto é diferente. Né? Passa por uma entrevista, tem o visto. Por isso que eu digo que é planejamento de vida, né? É um processo que não é uma coisa que você decide de hoje para amanhã, é um plano que você faz. Mas vale muito a pena. E tem os programas online. Eu mesma acabei de me graduar esse ano no mestrado da FUCEIO online, que eu aproveitei a pandemia para... eu sempre quis fazer um programa da FUCEIO, mas viajava muito, e aí com a pandemia, trabalhando de casa, me matriculei no mestrado e fiz um mestrado. Conseguiu fazer, foi bem produtivo para você, Foi né? bom, foi muito bom, parabéns. Eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas te encontram, né? Sua rede social, mais informação que a pessoa precisar. Gente, vamos lá. Para falar com a FUCEIO, aqui no Brasil, a gente tem um site, que é o experienciafullsail.com.br, e a gente está em todas as redes sociais como FUCEIO Brasil Community. Brasil com Z, Community com 2 M's. E eu estou também nas minhas redes sociais como Carol Olival. São praticamente uma extensão da FUCEIO University, porque está tudo misturado já. Você vive isso, dá para ver, Vivo FUCEIO, né, e, nossa, é uma delícia poder criar esses projetos todos e olhar, né, o resultado. A gente faz lives de segunda a quinta-feira com profissionais da música, dos games, do cinema, entrevistando, contando como que é esse dia a dia. Então, se vocês procurarem tanto FUCEIO Brasil Community como Carol Olival, vocês vão achar todas as redes e a gente pode se conectar, vou ficar muito feliz. Ai, muito bom. Eu queria te agradecer, foi uma conversa muito agradável, gostei muito. Eu acho que as pessoas de casa puderam conhecer um pouco como funciona esse mundo do entretenimento, dos games, né? Que a gente às vezes tem preconceito, até os pais que ficam brigando com o filho, saem um pouco do jogo, e enfim, e acho que você esclareceu bastante aqui. Queria que você deixasse suas considerações finais, se tiver mais algum recado para falar, alguma coisa que você quiser falar para as pessoas de casa, fica à vontade, viu? Quero te agradecer muito pelo espaço. Acho que discutir educação é necessário hoje e sempre. Acho que a gente precisa combater preconceitos e a gente precisa se preparar.
Eu vejo muitas chamadas de carreiras do futuro, educação do futuro. Gente, o futuro é agora, né? A gente já está no futuro. Essas carreiras não são do futuro, elas são de hoje. O importante é a gente conseguir se realizar, a gente conseguir ser feliz, e aí a gente estando alinhado com o que a gente está fazendo, a gente vai ser o melhor profissional do mercado. Então, que a gente possa, como pais, como educadores, dar suporte e, se for o caso, até olhar para dentro e falar, acho que eu mesmo preciso rever a minha própria carreira. E para os jovens, estou sempre à disposição para conversar, ajudar e abrir um pouquinho a cabeça e as ideias para realmente não tem caminho certo, é ajudar a se conhecer. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Muito bom. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, por tudo que vocês estão realizando lá. Sempre que tiver oportunidade, vem aqui novamente contar para a gente. A gente também fica feliz de saber o que está acontecendo no mundo dos games e no nosso mercado, né, do audiovisual. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo. E se você se interessou por esse assunto, amanhã essa mesma entrevista aí estará disponível no YouTube do Instituto Ressoar. É só digitar Instituto Ressoar, beleza? E mais um intervalo e na volta vamos falar de saúde da mulher com o ginecologista Dr. José Bento. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o seu programa de boas notícias. Você aí, mulher, você tem muitas dúvidas quando o assunto é anticoncepcional? Então acompanhe essa série do Ressoar Vida e Saúde com o Dr. José Bento, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, viu? Olá, Renata, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, e falar sobre saúde da mulher. Como é que está o seu domingo aí? Tá tudo bem? O anticoncepcional na mulher, na vida da mulher. Quais são os melhores anticoncepcionais? Mas antes, nós temos algumas perguntinhas do público. Vamos ver. Isso depende muito da idade da mulher. Depende muito da mulher. Existem vários anticoncepcionais no mercado. E quem vai decidir o melhor anticoncepcional é a mulher, o seu companheiro, se possível, a mulher e o seu companheiro, né, marido, noivo, e o médico juntos. Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que tenha três filhos, e ela já tem 40 anos de idade, tem o seu companheiro já há 15 anos, são casados há 15 anos, não é o mesmo contraceptivo anticoncepcional que ela vai usar aquela menina de 15 anos, 16 anos de idade. Essa menina de 16 anos de idade precisa de um anticoncepcional que tenha 100%, quase 100%, não existe 100%, mas 99% de sucesso. Ela não pode correr o risco de uma gravidez. Agora, uma mulher que tem 3 filhos, tem 40 anos de idade, não é bem assim. Se engravidar, não é assim tão grave. E ela pode usar um método contraceptivo, por exemplo, uma camisinha, ela pode usar um espermicida, ela pode usar um dispositivo intrauterino, mas aquela menina de 16 anos, ela também pode usar e deve usar a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, mas deve usar um outro método também para que chegue até 99% de chance de não engravidar. Vamos à próxima pergunta. Dependendo da idade da mulher, o anticoncepcional utilizado, ele pode até ajudar na saúde da mulher. É verdade. Além de ser um bom contraceptivo, evitar uma gravidez, pode evitar a endometriose, que hoje é a maior causa de infertilidade da mulher, pode evitar o aparecimento de um pólipo intrauterino, pode evitar mioma do útero. Dependendo do contraceptivo que ela está usando, evita o mioma do útero. Evita anemia, porque evita a menstruação, ela não menstrua, vai evitar a anemia. Então, hoje no mercado nós temos contraceptivos que até ajudam a saúde da mulher. Melhora a pele, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa isso para a mulher, uma adolescente que tem muita acne, pode melhorar a pele e pode até fazer perder o peso.
Olha só que legal, mas quem vai decidir é você junto com o seu médico. Vamos à próxima pergunta. Toda mulher deve fazer uso de algum método contraceptivo. O anticoncepcional hormonal, a pílula que a mulher deve usar, depende de cada caso. Mulheres que têm tendência a ter trombose não podem usar a pílula, mas podem usar um outro método contraceptivo, outro anticoncepcional. Porque quando a gente fala anticoncepcional, dá a impressão que nós estamos falando só da pílula. Mas não, tem vários no mercado. Existe o diafragma, existe o gel espermicida, existe a camisinha, que evita também as doenças sexualmente transmissíveis, existe o DIU de cobre, que agora tem um revestimento de prata, então melhora até a eficácia. Então existem vários métodos no mercado, mas sempre você vai decidir o melhor método para você usar com o seu médico. Nunca faça isso. Não compre nenhuma pílula, não compre nenhum método contraceptivo sem falar com um médico. Mesmo a pílula do dia seguinte, você teve relações sexuais, você foi calcular direitinho e viu que caía exatamente na época fértil, ligue para o médico. Ah, mas eu não tenho médico. Ligue para sua amiga e pegue o telefone do médico da sua amiga. E aí liga para o médico e fala assim: doutor, eu não sou sua cliente, eu sou amiga da fulana e ela é sua cliente. Eu queria uma pílula do dia seguinte. E eu prometo que essa semana mesmo eu vou marcar uma consulta com o senhor. Mas a pílula do dia seguinte tem que ser tomada logo depois da relação sexual desprotegida. Então, procura sempre um médico antes de tomar qualquer atitude contraceptiva. Bom, no próximo domingo nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a menopausa. Pode fazer reposição hormonal ou não pode fazer reposição hormonal? Eu tenho que ficar sofrendo com todos aqueles sintomas que aparecem na menopausa ou tem remédio para isso? Não vamos perder, hein? Domingo que vem. Um abraço, Renata. Tchau. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, viu? Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo. Bora lá?